Bom, gente, bom dia. Agora gravando. Para começar as nossas atividades do segundo dia da recepção daqui do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, gostaria de dar as boas-vindas ao professor André Luiz Geles. Ele vai falar um pouco sobre o teleacolhimento da Unesp e eu só gostaria de fazer um pequeno aviso. Para as atividades de hoje, infelizmente, aconteceram alguns problemas com a transmissão no YouTube, então não estamos ao vivo no YouTube agora. Entretanto, esse vídeo vai ser disponibilizado para vocês posteriormente, no nosso canal do YouTube, também vai ser divulgado nas nossas redes sociais. Peço perdão, acabou acontecendo um imprevisto e a transmissão no YouTube de hoje vai atrasar um pouco. Então, professor, fique à vontade, o espaço é do senhor, pode começar a sua apresentação. Muito obrigado pela presença. Gabriel, eu que quem agradeço em meu nome, em nome de toda a coordenação do teleacolhimento e a equipe do teleacolhimento, né? O teleacolhimento é um trabalho em grupo, né, que mobilizou boa parte da Unesp para tanto, né? Hoje eu vou falar um pouco do histórico, começar com uma apresentação e, obviamente, dando as boas-vindas, né, a todos os calouros, a todos os ingressantes, né? Quero dizer que vocês estão hoje num dos melhores momentos da vida de vocês, né? Eu sei que existe uma situação muito circunstancial, né? Um momento muito circunstancial esse da pandemia, mas, né, tudo dando certo, tendo a vacinação em massa, acreditamos que já no ano que vem as coisas voltem gradativamente, né, ao nosso convívio presencial, normal, enfim, tenham, né, esperança nisso, tá? Mas eu queria dizer, assim, que vocês estão num momento muito bom, muito propício da vida de vocês, de descobertas e também de destinação da vida de vocês, né? Que vocês vão querer fazer da vida de vocês no futuro, não apenas em termos profissionais, de atividade profissional, mas até mesmo de estilo de vida, de forma de viver, de razão de viver, né? O meu nome é André, como o Gabriel falou, André Geles, eu sou docente do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, sou também o diretor do Centro de Psicologia Aplicada, que é uma unidade auxiliar, né, é uma clínica, uma grande clínica que nós temos aqui, que presta não apenas serviços terapêuticos, mas de outra natureza também da área da psicologia, para a população em geral, sobretudo externa, mas também interna, ou seja, a população do campus, né? Não sei se vocês sabem, mas a Unesp ela é pulverizada no estado de São Paulo, é multipontual, é, e essa situação da Unesp faz com que, às vezes, hajam cursos repetidos. No nosso caso, na psicologia, nós temos também um curso de psicologia na Unesp em Assis, que eles também têm um centro de psicologia aplicada lá, né, que faz quase o mesmo tipo de função, o mesmo tipo de atividade, né? São unidades auxiliares, né, em conjunto com uma unidade maior, que é a unidade de ensino. Por exemplo, o Instituto de Química, a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Engenharia são unidades de ensino. Dentro das unidades de ensino, nós temos os departamentos, né, ligados a eles, laboratórios, etc, etc, etc. E as clínicas também, no nosso caso. Até por conta da nossa função, né, de dar esse suporte, esse atendimento, viabilizar atividades, né, que gerem esse tipo de serviço para a população, nós fomos, quando fomos surpreendidos, né, com o isolamento social, com a pandemia e o isolamento social, não sei se vocês sabem, não sei se lembram, saber sabem, claro, né, não sei se vocês se lembram, né, foi em 17 de março, né, que foi decretada o primeiro lockdown, né, o primeiro isolamento, né, ou afastamento, ou distanciamento social geral, né, no estado de São Paulo. E tão logo isso tenha sido feito, né, assim, imediatamente a Unesp montou um comitê Unesp Covid Central, e a partir das ações desse comitê, eles entraram em contato com os centros de psicologia, solicitando um tipo de serviço, né, de apoio
para a população em geral, para poder passar por essa situação de isolamento, de distanciamento social, que era inédita para todos, né? E não sabia o que poderia, digamos assim, acontecer na alteração do modo de vida da pessoa. É claro que esperávamos de imediato um acréscimo, né, na carga de ansiedade, mas também uma desestruturação muito grande. Você, de repente, tinha uma vida regrada, uma vida, né, assim, de alguma maneira, com um certo cotidiano, e de repente essa vida ia, né, modificar completamente, e sabíamos já que demoraria, que não seria alguma coisa de meramente 15 dias, depois um mês, sabíamos que seria ao longo de vários meses, por isso a solicitação do serviço, né? Isso implicaria, portanto, esse longo período, né, não achávamos que fosse passar de 6 meses, né, mas esse longo período implicaria mudanças drásticas no funcionamento da universidade, no funcionamento da vida dos estudantes, no funcionamento da universidade geral. E tínhamos, bom, cursos em andamento, estudantes e professores fora do país, né, tínhamos também estudantes e professores aqui no Brasil, né? Então, uma situação que nas semanas subsequentes já começaria a haver problemas, quanto mais ao longo dos meses. E aí, em, né, 17, quando foi decretado, seria uma segunda-feira, 17 de março. Né? Então, já em 15 de abril já começaram a solicitar os serviços, em abril nós estipulamos que, né, faríamos um teleacolhimento, né? E esse teleacolhimento, ele, né, porque não sabíamos como funcionaria, inclusive foi sob a forma de um teste, nós destinaríamos em primeiro lugar para a população interna, né, os constituintes da comunidade unespiana, ou seja, alunos, professores e funcionários. Demos muito foco aos alunos, né, e aos funcionários que estavam na frente de batalha, né, contra o Covid. Então, nas instituições que tinham faculdades de medicina, tinham atividades de enfermagem e congêneres, tinham que manter algumas ações, né? E rapidamente nós conseguimos, né, montar um esquema e fomos gradativamente aumentando o número, obviamente, de participantes, a tal ponto que conseguimos hoje abarcar toda a comunidade interna com a oferta de serviços, né? Fizemos muitas dezenas de grupos, né? E também fizemos dezenas, centenas, na verdade, centenas de encontros. Eu gostaria que o Gabriel passasse um pouco o vídeo, né, para a gente poder falar, vocês verem um pouco os depoimentos de alguns participantes e eu poder entrar e falar especificamente o que é o teleacolhimento, que acabou continuando e nós vamos continuar esse ano também por conta da continuidade da situação pandêmica no país. Por favor, Gabriel. Só confirme para mim, vocês já estão conseguindo ver a minha tela com o vídeo do YouTube? Sim. Ah, obrigado, professor. Eu vou liberar o play aqui. O teleacolhimento é um projeto de cuidado. É um encontro virtual, onde você pode conhecer outros unespianos, de outros lugares, de outros campos, conhecer outras histórias, compartilhar sentimentos e emoções. Aqui você será escutado. Eu participei do grupo de teleacolhimento ano passado, no meu ano de bicho, por mais ou menos uns 7 meses. E eu gostei muito, eu acho que ele foi essencial para mim, para minha saúde mental, para eu entender um pouco sobre como funcionava a Unesp, porque como eu estava em casa, eu nunca pisei na minha faculdade de Direito, então eu estava muito perdida. E as pessoas que fizeram parte do teleacolhimento me acolheram super bem, me fizeram com que eu sentisse mais
dentro de uma faculdade, fizeram com que eu entendesse, tirasse minhas dúvidas, além de ser uma válvula de escape durante a semana, porque era um tempo que eu parava e ficava conversando com outros alunos, com a mediadora, e era muito gostoso, é muito gostoso ainda. Desde o início da pandemia, né, eu comecei a participar e eu tenho aprendido muito, compartilhando as minhas angústias, os meus medos com o pessoal que também participa, e também o quanto isso agrega para nós, quanto ser humano, porque a gente aprende a ouvir mais também, e compartilhando as experiências uns com os outros, às vezes a gente se dá conta do quanto o nosso problema é tão pequeno diante de um colega ali que está expondo algo muito maior, uma angústia mais assim grave do que a sua. Antes do teleacolhimento, eu sentia, mesmo sabendo que é um negócio mundial, eu sentia que era só eu que não podia fazer nada, que tentava fazer as coisas, não conseguia. Com eles, eu percebi que não, é todo mundo, não adianta, entendeu? É mundial isso. E aí eu aprendi a aproveitar o que eu tenho no momento. Eu tinha muita dificuldade para concentração, por tratar de aulas remotas, né? São aulas de 3, 4 horas de duração. E aí eu tinha um pouco de ansiedade durante a aula, alguns sentimentos um pouco mais fortes. E dentro do teleacolhimento tinha pessoas com esses mesmos sentimentos que eu, de ninguém quer ficar em aula remota se entrou em um curso presencial. Só que é momentânea. E existem ferramentas atualmente que eu vejo na Unesp que acolhem o estudante universitário, e uma delas é o teleacolhimento, que mostra que, olha, tem outras pessoas, e ainda faz o melhor, que é, tipo, conectar não só pessoas do seu campus, mas pessoas de campos diferentes. E aí você se sente realmente integrado de uma comunidade, se sente realmente parte de algo. E a gente lá fala um pouco de tudo, né? A gente troca experiência, a gente às vezes traz um tema legal para a gente discutir. Então, no final das contas, se torna aí uma reunião bem gratificante, tá? E no final das reuniões, a gente canta uma música. Ando devagar, porque já tive pressa, leve esse sorriso, e já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mas feliz quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. E convido vocês a virem para o projeto, porque é muito legal, sabe? A gente faz amizades, e isso é para sempre, não é só dentro do curso. Vai melhorar, a gente vai conseguir voltar para os nossos campos, a gente vai conseguir voltar para as nossas aulas, mas enquanto a gente ainda não pode, aproveita o que a Unesp disponibilizou agora. Venham de coração aberto, unespianos e unespianas. Aqui no Teleacolhimento você poderá ser ouvido, ouvir e assim criar vínculos, mesmo com essa distância física que nos separa durante essa pandemia. Muito bom, Gabriel. Muito obrigado. Deixa eu só fazer um anúncio. Esse vídeo, pessoal, para quem quiser assistir ele depois no YouTube, está disponível no YouTube da Tia Marie, né, do nosso YouTube, e também está disponível com legendas, para quem quiser assisti-lo com legendas. Então, se vocês puderem já conferir depois, vai estar disponível para vocês assistirem quando quiser. Muito obrigado, Gabriel. Vocês viram que no final lá tem, né, um link, né, no site da Unesp, mas vocês entrando no site da Unesp, vocês encontram também, em geral, né, quando você acessa o sistema, já aparece um link direto para o teleacolhimento, né? Então, vamos falar em termos práticos, né, Gabriel? Assim, o que é o teleacolhimento? É um encontro virtual, né? Um encontro, né, em que um grupo de pessoas
de 5 a 20 pessoas no máximo, se encontram em determinado horário, em determinado momento da semana. Então, em termos práticos, como que é? Os interessados vão lá, acessam o link do teleacolhimento e vai abrir uma planilha em algum determinado momento, lá você vai seguindo, vai abrir uma planilha de horários. Tem lá datas, dias da semana e horários com as CVAs. Né? E aí a pessoa se encaixa num desses grupos, que tem vaga. Né? A pessoa se inscreve e, né, quando começar o grupo, ela vai ser chamada, vai receber um link, que nem nós estamos aqui, no Google Meet, e vai fazer a reunião. É uma reunião, um encontro, portanto, virtual. Né? O que é interessante? Você vai encontrar pessoas de todos os campos, né? De todos os campos, inclusive, talvez até pessoas que estejam fazendo alguma atividade remota fora. Nós tínhamos, né, por exemplo, no ano passado, uma pessoa que ficou na Alemanha, presa dentro do apartamento. Ela fez o nosso teleacolhimento o tempo todo dentro do apartamento, até o momento dela ir embora da Alemanha. Ela não saiu um dia sequer do apartamento, que ela era muito rigoroso, logo quando começou, em abril, né, do ano passado. Os meses que ela ficou, né, lá, ela participou. Né, nós aqui no Brasil, ela lá, né, depois veio um rapaz de um país aqui da América do Sul, que eu não me engano, acho que do Peru, se eu não me engano, tal. Enfim, isso que é interessante, você vai encontrar pessoas dos mais variados cursos, das mais variadas cidades, né, às vezes até do seu mesmo curso. Então, ele não está focado num único curso, ele está focado, na verdade, numa ideia geral, né, de formarmos uma comunidade, né, virtual de aprendizagem. Por que aprendizagem? Porque ali ninguém vai fazer terapia, não é terapia em grupo, não é aconselhamento psicológico, ninguém ali vai dar uma de tia, ficar aconselhando você a fazer isso. Olha, estude, leia os textos, faça os exercícios. Nada disso, né? Ali é um momento em que vocês vão, como a Carol, né, que é nossa secretaria, a gente ali no curso, né? Ela também participa, né? É um momento em que vocês vão poder falar e, sobretudo, aprender a escutar o outro. Né? Falar e aprender a escutar o outro produz efeitos na vida da gente. Né? De repente, nós vemos situações, olha, né, igual a nossa. Né? De repente, situações muito diferentes da nossa, que não sabíamos que existia. Né? Assim, porque a gente, ainda mais nos dias de hoje, fica muito fechado em certas bolhas, né, como se costuma dizer. Então, a ideia é que vocês façam um encontro, né, e nesse encontro, escutando e falando de suas angústias, do que está acontecendo, das experiências pelas quais vocês estão passando, vocês, de alguma maneira, reconstruam certos significados. Vocês rearticulem as suas ideias. Né? Não se trata apenas de uma troca de informações. Porque, às vezes, tem troca de informações e é legal, mas não vai ficar nisso. A ideia é ampliar. Né? Assim, como que o outro fez, como que o outro está fazendo, eu aprendo. Né? Eu consigo, né, assim, de alguma maneira, rearticular algumas coisas. Né? Então, é um espaço mesmo, né, assim, de partilha, em que, de alguma maneira, vamos construir, e isso é muito de cada grupo, né, novos significados, novos, né, modos de agir diante dessa situação específica, que é a alteração da nossa vida acadêmica, né, e, obviamente, do cotidiano nosso, né, devido à pandemia, ao isolamento social, mesmo que parcial, ao qual nós estamos submetidos. Não sei se né, esse grupo, né, ele tem sempre um mediador. Por exemplo, eu sou um mediador do grupo que eu faço parte, e eu sou acompanhado de um facilitador ou dois facilitadores, né, que são, em geral, psicólogos formados, alunos da psicologia, da medicina, de alguma área afim, que possa acompanhar o grupo e, de alguma maneira, mobilizar, dinamizar as conversas, o bate-papo, né, a exposição de suas próprias experiências e, obviamente, né, assim, criar caminhos para encontrar algumas soluções, né, para o momento em que uma pessoa ou outra pode estar vivenciando. Nesse sentido, assim, né, nós convidamos a todos, né, assim, que tenham interesse,
né, que estejam em determinado momento precisando, que vão lá no site, se inscrevam, tá? Na planilha lá de horários, vejam um horário que seja bacana para vocês, se inscrevam. Se não tiver, mandem mensagens para o nosso e-mail solicitando, né, outros horários de CVAs. Nós temos um pouco limite, né? Ah, boa pergunta, Gabriel. Elas nunca são menores que 1 hora, mas nunca são superiores a 1 hora e meia. Difícil, né? Então, vocês podem pensar aí em horário aí de 1 hora a 1 hora e meia, essas reuniões. Né? Por quê? Isso vai depender um pouco da quantidade dos participantes. Né? Fala assim, um grupo de 5 pessoas, um grupo de 20. Às vezes o grupo de 5 tem muito mais assunto para falar do que um grupo de 20 pessoas. CVA é justamente aquilo que eu estava enunciando logo no início. Comunidade virtual de aprendizagem. Né? Então, é uma comunidade por quê? Né? Nós fazemos um encontro de pessoas. Virtual porque é esse meio remoto, pelo Google Meet. Né? E aprendizagem é porque é, digamos assim, o método, a maneira, né, assim, em que as coisas se articulam, funcionam. Né? Para ser mais específico, o método é esse, é dialogal, né? Um método de interlocução. Né? Interlocução você lá vai encontrar pessoas dispostas a te ouvir. Né? E temos o mediador, que é justamente para tentar mobilizar todo mundo nesse sentido. Vamos escutar o outro, né? Mas também vamos falar alguma coisa para o outro. O que nós podemos falar para o outro que possa ser bacana, legal, né? Efetivo, engrandecedor, enfim, para a pessoa naquele momento. Seria isso. Não é uma coisa obrigatória, você se inscrever, você tem que estar lá toda semana. Vai acontecer de uma semana você não poder participar, você entrar atrasado, sair um pouco antes. Acontece isso na vida de todo mundo, né? Isso é muito interessante porque às vezes dinamiza, né? Às vezes você está lá fazendo uma CVA e de repente alguém chega com um evento, um acontecimento que, né, surgiu, ocorreu naquele momento. E isso dinamiza, inclusive, o nosso próprio encontro. Né? As CVAs, elas têm, né, assim, um tempo de duração, né? E esse tempo de duração é determinado justamente pelo momento que aqueles participantes estão passando naquele período. Né? Por exemplo, aquele exemplo que eu estava dando do rapaz que estava na Alemanha, ficou aquele tempo todo, tal, e até que ele conseguiu retornar para o Brasil antes do fechamento, inclusive, né, das fronteiras, né, aéreas. E aí ele voltando, ele, né, voltou para a família, enfim, né, e aí ele já não achou mais, né, razão de estar participando. Né? Então, para ele foi aquele período, aquela duração. Para outra pessoa pode ser, né, uma coisa muito pontual, uma dificuldade que está passando ali nos estudos, a entender como é que nessa nova modalidade de atividade, por exemplo, fazer um laboratório remoto. Né? Isso vai ser muito específico da pessoa e do que ela está vivendo. Queria abrir um pouco para dúvidas, questões, né? Querer saber de vocês também quais são as expectativas do curso de vocês, né? Eu tô sabendo que vocês têm 2 cursos, né? De bacharelado, né? E um de licenciatura, né? O bacharelado forma químicos, é isso, Gabriel? E o de licenciatura, professores de química, né? Aqui com a gente estão, na maioria, né, bacharelado e engenharia, e licenciatura é à noite. Tá, engenharia química. Isso, bacharelado Tá. e engenharia química. E à noite também licenciatura em química. Na Faculdade de Ciências nós temos também química, né? E a perspectiva é também fazermos deste modo e temos também, né, engenharia química. É uma solicitação geral da Unesp, né, que haja um equilíbrio, né, uma paridade entre os cursos. Então, gostaria de abrir, né, para manifestações, perguntas, né, se houver aí interesse também.
Bom, enquanto o pessoal não deixa dúvidas, gostaria de comentar que assim, quando surgiu, né, essa notificação da professora Denise, que é a vice-diretora aqui do IQ, falando para a gente, né, da comissão de recepção que haveria esse teleacolhimento, eu pelo menos não tinha conhecimento até ela vir falar comigo. Então, por mais que, né, o André falou que eles têm as páginas, as páginas nos sites, né, nas redes sociais e tudo mais. Eu acho que eu, pelo menos, não conhecia, posso estar errado, mas acho que o pessoal da comissão também acabou que não conheceu essa atividade. E foi uma coisa que eu achei, assim, muito importante da gente trazer aqui, né? Porque a nossa comissão de recepção tem justamente esses mesmos objetivos, que acolher vocês, fazer esse primeiro contato. E eu acho que isso é muito bem continuado pelo teleacolhimento, que mantém contato ao longo do ano com algumas reuniões. Também é uma forma de vocês conhecerem pessoas de outros cursos, de outros campos, né, de outras cidades daqui de São Paulo. É importante falar que a gente tem, como o professor falou, né, não só gente aqui de Araraquara, ou não só, né, da cidade dele, também de todas as cidades, né, às vezes até de outros países. Então, isso de certa forma aumenta. Às vezes você conhece algum colega, algum amigo, uma amiga que passou em outra cidade. Aí vocês podem eventualmente até se encontrar nesses encontros, né? Avisar para ele assim, se inscreva no teleacolhimento, divulga para ele também. Então, acho que é uma forma muito legal de, além de trazer esse sentimento de acolhimento mesmo, de também conhecer outras pessoas e fazer amizades muito boas, né? Então, são oportunidades muito legais que a gente percebeu que seria muito, muito bom trazer para vocês aqui agora no início. Por isso também que a gente está batendo muito na tecla a partir desse ano, né? De fazer, como a gente já está no ensino remoto, já está sendo complicado, trazer cada vez mais essa interação entre discentes de vários cursos, de várias unidades. Até por isso, aqui em Araraquara, né, você já deve ter ficado sabendo que a gente está pensando em fazer alguma espécie de interação entre vocês aqui da Química e o pessoal da farmácia, o pessoal da engenharia de bioprocessos, professor, que são outros cursos, né, que tem aqui em Araraquara também. Eventualmente fazer alguma parceria com a recepção da letras, né, do pessoal do curso de letras lá do campus, que eu acho que é muito importante. E assim, no meu ano, que foi 2019, pelo menos, por mais que a gente estava presencial, por mais que a gente estava aqui fisicamente mais acessíveis uns aos outros, eu acabei conhecendo pouquíssimas pessoas lá do campus, porque as aulas do Instituto de Química, pelo menos para o bacharelado e para a licenciatura, são muito concentradas aqui dentro do Instituto de Química. O pessoal da engenharia até acaba indo para o campus, né? Porque o prédio da engenharia química fica lá no campus. O campus é cerca de 10 a 15 minutinhos aqui do Instituto de Química. Eu acho que seria muito legal trazer cada vez mais essa aproximação de vocês, justamente para vocês perceberem que vocês estão juntos, né? Juntos e juntas nessa, principalmente nesses momentos difíceis. Professor, chegou uma dúvida do Giovanni, vou ler para o senhor. As reuniões são feitas em horários paralelos às aulas ou feitas em finais de semana também? Não, final de semana não, né? Até por conta um pouco das atividades que são realizadas e dos participantes, né? Então temos os limites. Elas são feitas em horários os mais variados, manhã, tarde e noite, e aí vai depender muito do curso que você está fazendo. Quem faz o curso noturno, às vezes, encontra um horário durante o dia, né? E às vezes quem faz o curso justamente vespertino, né, pode fazer em alguma atividade à noite. Nós temos, obviamente, um certo limitador aí, porque, por exemplo, eu vou dar esse semestre uma CVA, né? Algum outro professor pode dar 2 CVAs, né? Alguns dos outros mediadores. Mas nós temos um certo limite, obviamente, porque nós temos outras atividades também, né? Eu dou aula, eu conheço aí Araraquara, porque eu participo lá da educação, sou da pós-graduação de lá, né? Então, nós temos um certo limitação de horários e também, obviamente, das pessoas que, de alguma maneira, coordenam, né, as CVAs, não o projeto teleacolhimento. O projeto teleacolhimento nós somos em 6 que coordenamos, mas as CVAs são muitos, né, por conta dessa mediação e dessa facilitação.
Então, Gabriel, nós fizemos uma divulgação muito grande, né, mas institucional. Então, muitas vezes vocês receberam e-mails, vocês não, porque vocês estão ingressando agora, né? Mas assim, o pessoal que já estava aí, às vezes recebe e-mail e fica perdido lá no meio dos demais e-mails institucionais da Unesp. Então, sempre nas páginas das faculdades, né, em geral da página geral da Unesp, e no sistema sempre que abre. Nós pedimos também muito para os alunos mesmos, né, os participantes, aqueles que fiquem sabendo, que divulguem nas suas redes sociais, né, nos seus grupos, que existe essa atividade, que isso, né, é bacana, né, assim, é uma ação da Unesp, né, para tentar cuidar justamente dos seus, né. E essa divulgação, a gente já aprendeu, ela tem que ser feita periodicamente, né, porque às vezes a pessoa acaba se esquecendo que tinha o teleacolhimento, acha que não tem mais. Por exemplo, hoje nós estamos num período de recesso, que é preparar as próximas CVAs, né? Então, tem poucas acontecendo, né? Então, nós estamos preparando os próximos encontros. Não, a CVA é o nome da comunidade. O mediador, ele é meramente um estimulador, né, e um certo direcionador do encontro. Então, às vezes, pode acontecer de haver ali uma certa tentativa, até por conta da situação que a pessoa está passando, de fazer uma terapia ali, né? Fazer uma terapia em grupo, fazer alguma coisa do gênero, e aí o mediador tem essa capacidade de evitar situações que sejam muito inespecíficas para esse tipo de atividade, né? Uma coisa eu vou participar de uma terapia em grupo, então estou sabendo, o esquema é outro, a situação é outra. Nas CVAs, não, né? É uma reunião de troca de ideias, de troca de experiências, de saber o que está acontecendo com todo mundo, de você saber, né, como é que está a sua situação em relação aos demais colegas, aos demais cursos, né? Então, tem uma ideia de você poder se situar, aprendendo certas coisas, né, para o seu momento específico de vida, acadêmica, pessoal também, não tem nenhum problema, mas ninguém vai ali fazer uma terapia, por exemplo. Ou então, o que acaba às vezes acontecendo, a gente já teve isso, algumas invasões, né, de reuniões por pessoas que querem, né, assim, causar, fazer um discurso político, alguma coisa do gênero, e aí, obviamente, a gente precisa de um mediador para intervir nesse momento, que não é esse né, o objetivo. Né? O objetivo é de acolher as pessoas, não é de causar, de fazer agressões, né, a ninguém ali, de modo algum. Né? Estamos numa situação muito específica. Oi, Gabriel. Acho legal comentar também que são algumas oportunidades que, assim, se a gente fosse pensar num cenário de atividades presenciais, esse tipo de interação, esse tipo de acolhimento, acho que aconteceria de maneira mais difícil, né, professor? Acho que agora, infelizmente, né, com a gente nessa situação, mas a gente pode olhar também pelo lado de que essas interações acabam se facilitando um pouco mais, né, até mesmo entre vocês, né, às vezes vocês estão precisando conversar com alguém ou querendo conversar com alguém, e aí não precisa, sei lá, às vezes ir até a pessoa, ou a gente não teria descoberto tantas ferramentas que facilitassem essa comunicação, como, por exemplo, o Google Meet, não seria tão amplamente utilizado como é agora. Então, acho legal a gente usar dessas ferramentas justamente para fazer esse tipo de atitude, né, para ter esse tipo de atitude, que é fazer encontros e conversar e conhecer pessoas e escutar e falar um pouco também sobre as suas situações. Tem um detalhe importante que eu esqueci de falar, Gabriel, que é o seguinte: nós, então, é uma reunião, muitas vezes ela tem um tema, ela é temática, né? Mas a reunião, nós fizemos uma divisão por categorias, porque o foco é realmente o que o sujeito está vivendo naquele momento. Né? Então, nós dividimos por categorias porque achamos, né, assim, mais conveniente. Nós fizemos alguns testes, né, fazendo com grupos em que existiam todas as categorias juntas. E vimos que
né, as problemáticas são muito divergentes e às vezes acaba acontecendo até assim atritos por conta dessas divergências. Então nós dividimos as CVAs em termos de categorias mesmo, né? Assim, então, por exemplo, categoria funcionários. Os funcionários têm uma especificidade muito grande, a problemática que eles estão vivendo, extremamente diferente dos docentes, por exemplo. Né? Mas o docente é servidor também, funcionário da Unesp e tal. Mas, né, assim, a problemática que ele está vivendo, né, nessa situação de pandemia é muito diferente do servidor. Tem muito servidor que está lá ainda no campus, atuando, né? E os docentes, a imensa maioria deles estão em casa fazendo que nem aqui, eu estou fazendo com vocês um encontro remoto. Estou dando aula em Araraquara a partir daqui de Bauru, entendeu? Estou dando as minhas aulas de Bauru a partir daqui de casa, né? Assim. Então, uma situação muito diferente. E as exigências e as pressões que recaem são completamente diferentes. Ora, o aluno também. Então, nós fizemos categorias específicas para o aluno de graduação, específicas para aluno de pós-graduação. Por quê? A realidade vivida é outra. Né? Então, a ideia é, né? Então, nossa, né? Assim, tem outras pessoas passando por isso, né? Nossa, eu não sabia que, né, lá adiante eu vou ter esse problema quando eu vou conversar, por exemplo, com um aluno de um curso que tem TCC, por exemplo, e a pessoa está no 4º ano, no ano que vem vai ter que fazer o TCC. Então, ela até antecipa certas vivências, certas problemáticas que estão ali prestes a acontecer com ela, né? É a mesma coisa, nós fizemos agora uma atividade muito específica para vocês que são calouros, para vocês que estão entrando. Na anterior nós não pudemos, porque começou em março, né, o recesso, o isolamento, o afastamento social, e em abril, no final de abril, que nós começamos as primeiras atividades e fomos vendo como que ia se estruturando o projeto. E então, assim, a gente sabia realmente, né, assim, como fazer e acontecer no início de maio, né? Então, já tinha passado essa situação do calouro, né? Mas, vocês viram os depoimentos, muitos puderam, né, se valer, né, desse encontro com outras pessoas, com outros alunos de graduação, já veteranos, vamos dizer assim. Isso realmente, entendam, auxilia muito você poder ter o contato com quem já está lá, com quem já circula, com quem já sabe onde são as coisas, os processos, procedimentos. A vida acadêmica tem um lado muito burocrático, eu preciso chamar a atenção para vocês, né? Chato, que nós também aqui sofremos muito, de outra maneira. Muitos relatórios para fazer, muitas planilhas para preencher, muitos documentos para assinar, e vocês têm uma outra realidade. Então, você fazer um grupo em que outras pessoas calouras estão entrando agora, né? Assim, o que está acontecendo, como que vai ser, entendeu? Sou da Unesp, eu não sou... né? Como que é essa cidade aí que eu nunca fui, Araraquara, entendeu? O que está acontecendo? Isso, né, pode ajudar bastante. Né? Então, é um convite para quem quiser participar, para quem tiver necessidade dessa participação. Não é obrigatório, né? Não é compulsório para obter qualquer coisa que seja, nada disso. Né? É um serviço que nós criamos, abrimos. No ano passado, nós tivemos mais de 700 participantes, né? Foram centenas de reuniões também, da ordem de mais de 500, eu acho que em reuniões de CVAs, né? Com muitos grupos participantes também, né? Esses são os 700 que foram e ficaram, né? Fora os que entraram, né? Viram que não é o que eles estavam procurando e foram, né, buscar outro tipo de suporte, vamos dizer assim, né? Bom, pessoal, alguém gostaria de deixar mais alguma dúvida, mais alguma pergunta para o professor André Geles? Fiquem à vontade, podem usar o chat. A gente tem 15 minutinhos ainda, mas se acabar antes, não tem problema também. Aproveitem para deixar suas últimas dúvidas. Se quiserem falar no microfone também, podem abrir, gente. Fiquem à vontade. A gente vai estar divulgando, então, esse site
para vocês encontrarem as informações para acessar, né, para entrar em contato com alguém, começarem a participar dessas CVAs. Vamos preparar também uma divulgação nas redes sociais para deixar bem explícito mesmo, porque a gente quer que vocês participem se vocês se sentirem à vontade. Como eu falei antes, é uma atividade que eu acho que dá muita extensão para aquilo que a gente preza aqui dentro da comissão. Então, acho bastante importante, até porque a comissão é mais concentrada no início do ano. Ao longo do ano, a gente tem algumas outras atividades, e vocês podem sempre entrar em contato com a gente, mas justamente como o professor colocou, vocês têm ajudas, né, pessoas mediadores que são psicólogos, psicólogas, então tem pessoas que vocês podem conhecer e ampliar essa rede de conexões de vocês. Então seria muito legal se vocês, pelo menos por curiosidade, vai lá uma vez, se gostar continua, se não gostar não tem problema também. Então acho que vocês podem fazer esse teste, vai ser muito legal. Gabriel, o teleacolhimento é um acolhimento, mas nós temos também muito essa preocupação integrativa. Nós sabemos, temos hoje um foco específico nos calouros de todos os cursos, por isso que a gente, vou sair daqui e vou entrar em outra CVA de um outro curso, de uma outra cidade, enfim, à noite a gente vai se ver de novo, né, Gabriel? Ontem eu participei de outra. A gente tem uma preocupação muito grande com a integração, né? Então, entendam, a Unesp, enquanto instituição, tem uma preocupação e um olhar, né, para a saúde mental, bem-estar, né, psíquico do seu pessoal, alunos, professores, funcionários. A Unesp é muito grande, existem muitas especificidades, né, existem muitas situações, e obviamente que às vezes em um ponto ou outro pode não abarcar perfeitamente, abranger de maneira adequada ou suficiente, mas pelo menos um encaminhamento nós damos para as variadas questões, né? No caso de vocês, né, nós estamos abrindo a oportunidade para vocês integrarem-se, qualquer um de vocês que tiverem uma dificuldade de integração, sabe, de adequação a essa nova realidade, né, universitária e circunstancial, remota, esse ensino à distância, que, né, eu garanto para vocês, a imensa maioria dos docentes também não gosta, tá? Mas é o que a gente tem para hoje, é o que a gente, né, está enfrentando, né? Eu queria, acho que, deixar essa palavra para vocês, né? É o destino, né? Éramos nós que tínhamos que enfrentar essa situação. Bom, como não chegou mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar agora sem problema. A gente aproveita para deixar uns 10 minutinhos para vocês se prepararem para a próxima atividade. Como essa atividade do teleacolhimento acabou um pouco mais cedo do que esperado, eu tinha deixado aí 3 horas, mas acabei me equivocando, extrapolando bastante o tempo, até porque o professor André, como comentou, ele tem algumas outras unidades, né, para atender. Então, a gente deixou com o pessoal do sociocultural para preparar algumas atividades com vocês, às 9 horas. Então, vocês podem, acabando aqui, tomar uma água, usar o banheiro, comer alguma coisa. Fiquem à vontade, voltem aqui às 10 para a gente passar instruções para vocês. Professor? Pessoal, estou vendo as manifestações agradecendo a apresentação. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando esse trabalho e estar, digamos assim, fazendo o que a minha instituição, o CPA, a minha profissão também tem que fazer. Obrigado, professor. Vou aproveitar para encerrar a gravação aqui que a gente está fazendo. Logo menos esse vídeo vai ser disponibilizado. Gostaria de agradecer sua presença, professor, por divulgar ainda mais esse projeto de teleacolhimento. Nas nossas redes sociais depois vai aparecer várias coisas recomendando o teleacolhimento para vocês também e indicando onde é que vocês fazem as inscrições certinho. Vou encerrar a gravação, então.